Ai, que absurdo! Quer dizer, então, que a igreja não dava a Bíblia para as pessoas lerem? Não, não dava. Não havia, é verdade, proibição de leituras das escrituras. Isso não, isso é falso. Agora, estava absolutamente ausente a preocupação de se distribuir a Bíblia para as pessoas lerem. E por quê? Porque essa nunca foi a missão da igreja. Jesus disse aos seus apóstolos o quê? Jesus enviou a igreja para quê? Para ensinar todas as nações. Ensiná-las a observar tudo o que eu vos mandei. Jesus não disse, escrevam a Bíblia e deem para as pessoas lerem. Não. Ele ordenou que a igreja ensinasse. De modo que, ouvindo os mestres, ouvindo os pastores fiéis, os padres, os bispos, os monges, os frades, as pessoas aprendiam as verdades de fé à luz da tradição e conforme a interpretação do magistério jamais que milenar àquela altura. Então, uma coisa é, as pessoas conheciam a Escritura, conheciam o Evangelho, mas não porque pegavam e faziam a sua livre interpretação, não, porque isso nunca foi, isso é uma invenção de Lutero. Protestantes, não tem nada de católico, não tem nada de tradição apostólica. A tradição apostólica que a igreja sempre recebeu é a igreja depositária da Escritura, ela interpreta. Por isso, Santo Tomás de Aquino tem aquela grande... Aliás, ele não, né? O Papa Urbano IV encarrega Santo Tomás de Aquino. Houve outros textos nesse sentido, mas, como é muito conhecido, não vou mencionar. A Catena Áurea. Os 4 evangelhos comentados por quem? Pelos grandes padres da igreja, que são a voz da tradição. Para que quem leia, tem lá, a cada passagem, as interpretações que os santos padres deram para aquela passagem. Então não havia essa preocupação de entregar a Bíblia para as pessoas lerem. Isso não. Havia a preocupação de ensinar as Escrituras, ensinar as verdades de fé, ensinar, pregar aos fiéis as Escrituras naquilo que era necessário que eles conhecessem. E eu posso te garantir, muito provavelmente, um camponês iletrado da Idade Média sabia mais a Escritura do que você que eventualmente aí lê a Bíblia todo dia. Por quê? Porque a vida dele estava imbuída, penetrada naquelas verdades de fé. Ele entrava numa igreja, seja uma grande catedral ou uma igrejinha do campo, e via ali ou de modo grandioso, como na grande catedral, ou de modo humilde, as verdades de fé expostas nas paredes, ensinadas por bons sacerdotes, ao contrário daqueles que hoje vão em igrejas aí que parecem templos protestantes e que nada ensinam. Ele, por vezes, analfabeto, que não sabia ler a Bíblia. Bom, a prova de que os cristãos da Idade Média conheciam as Escrituras, ela está nas obras de arte, sobretudo nas esculturas e nos vitrais das catedrais. Vejam, por que motivo? Esse é um questionamento que vocês devem fazer, antes de mostrar as imagens que eu vou mostrar aqui. Por que motivo os mestres de obra, os artistas, iriam se preocupar em multiplicar vitrais, esculturas, tudo quanto é tipo de representação do Antigo e do Novo Testamento, se aqueles que compareceriam àquelas catedrais não entendessem o que estava sendo retratado? Entendiam, conheciam. Porque a catedral era o livro dos iletrados, eram bíblias de pedra, evangelhos de vidro. As pessoas olhavam para aquelas cenas e sabiam o que elas representavam. Vejam só. Conseguem identificar
Essas duas cenas representam a de cima, o pecado original, Adão e Eva comendo do fruto, e embaixo, Deus os repreendendo. Já é possível até ver ali as folhas de figueira cobrindo Adão. Aqui, conseguem ver? A arca de Noé. Noé, os animais ali dentro da arca. Noé do lado de fora, com a mão estendida para receber a pomba que traz o ramo de oliveira. Olha esses dois vitrais aqui. Cena Sainte-Chapelle. Em cima, a mãe de Moisés coloca ele bebê no cesto e coloca no rio. Dá para ver as ondas do rio aqui embaixo. Abaixo, uma das pragas do Egito. O faraó e os egípcios cobertos de rãs. É tudo bem literal para que as pessoas justamente vissem e entendessem. Não igual essas obras, essas igrejas horríveis que eles constroem hoje, com imagens e com mosaicos ou pinturas totalmente abstratas, nas quais não se dá para entender nada, ou se entende, se apreende o grotesco, indigno do que intentam representar. Os medievais não, era tudo muito realista, para que se entendesse. Aqui, continuando a história de Moisés também, Moisés abatendo o bezerro de ouro, mais claro impossível, né? Isso aqui é na fachada da Catedral de Reims, Davi e Golias. Conseguem ver? Davi, com a funda aqui na mão, e Golias. Aqui já no Novo Testamento, também na fachada da Catedral de Reims. Aqui à esquerda, o anjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, e ao lado, o que se deu logo em seguida, Nossa Senhora visitando sua prima Santa Isabel, que dá para ver, né, até pelas suas características faciais, que ela é uma mulher mais velha. Isso aqui é de Dúcio, do começo do século XIV. A tentação de Jesus no deserto, Nosso Senhor expulsando o demônio. Isso aqui é a parte de um conjunto imenso de vitrais na Catedral de Chartres do século XIII, do começo do século XIII, que representa cada uma dessas cenazinhas aí. É um episódio da parábola do filho pródigo. Aqui, em cima, vocês podem ver Nosso Senhor expulsando os demônios que fogem para a manada de porcos que vão se precipitar no Mar da Galileia. Aqui embaixo, a segunda multiplicação dos pães. Aqui episódios da paixão de Cristo, retratado em vitrais. Aqui em cima, Jesus orando no horto enquanto os seus 3 apóstolos, São Pedro, São Tiago e São João, dormem. Aqui embaixo, Jesus atado à coluna e sendo flagelado, e ao lado, a coroação de espinhos. A crucifixão, tão frequente também, né? Jesus crucificado, o soldado ao lado oferecendo a ele vinagre na ponta da esponja, e o outro com a lança para perfurar o seu lado. Jesus glorificado, né? Após a sua ascensão. E, é claro, os episódios relacionados aos novíssimos, ao fim do mundo. É uma representação muito comum nos pórticos das catedrais, das igrejas, o fim do mundo, o juízo final. Aqui em cima, a volta de Cristo, é ele juiz dos vivos e dos mortos, e aqui abaixo, o anjo que separa os justos dos réprobos. Os fiéis sabiam, identificavam, viam essas cenas e sabiam do que se tratava. Certo? Por quê? Porque eles conheciam a Escritura. Agora mesmo eu falei que a igreja não dava para a massa dos fiéis a Bíblia para ser lida. Evidente que não. Mas não significa que a Bíblia não era lida. Os estudiosos daquele tempo, aqueles que tinham de fato condição de ler e de compreender os textos sagrados à luz da tradição e do magistério, eram profundamente imbuídos
da Escritura. Se a gente lê, por exemplo, um texto de São Bernardo de Claraval, ali está cada passagem uma citação bíblica. E por vezes ele até cita sem perceber, porque as palavras da Escritura já fazem parte do seu ser, da sua forma de pensar. A gente vê em praticamente todos os escritos dos grandes pensadores da Idade Média, o pensamento deles está imbuído da Escritura. Penetrado pela Escritura. E houve até senhores nobres que se dedicaram a ler, que eram amigos das letras e que queriam ler a Escritura e que encomendaram traduções da Escritura, como o conde Balduino d'Ardres, que no século XII encomendou para si, para o seu uso, a tradução dos Cânticos dos Cânticos. Inclusive, ao contrário do que as pessoas imaginam, tem muita gente que pensa que a primeira tradução da Bíblia, da Vulgata, foi de Lutero. Mas nos séculos XI, XII e XIII se multiplicaram as traduções. Né? Vejam só. Por volta de 1100, os livros dos reis foram traduzidos para o francês. Em 1150, os provérbios foram traduzidos para o anglo-normando e logo depois os salmos. Logo depois já estavam disponíveis em língua vulgar na Inglaterra os evangelhos e os atos dos apóstolos. Em 1190, o cônego Hermann de Valenciennes publicou ele mesmo uma Bíblia inteira traduzida para o francês. 1190. Em 1280, a Bíblia foi traduzida para o castelhano. 1280, a pedido do rei Afonso X de Castela. Em língua catalã, a Bíblia já estava traduzida no século XIII. Em alemão, antes da Bíblia de Lutero, havia pelo menos 13 traduções da Bíblia. 13. Os salmos foram traduzidos para a língua tcheca antes de 1300, e na primeira metade do século XIV, os evangelhos já estavam traduzidos para o tcheco, e em 1360, toda a Bíblia já estava disponível em língua tcheca. Enfim, havia traduções. Então a Bíblia era conhecida, a Bíblia era amada. Os intelectuais liam a Bíblia. E as autoridades da igreja sempre se preocuparam em garantir que as escrituras fossem interpretadas sempre à luz do magistério, sempre. Preocupação que era mais premente na medida em que os hereges valdenses, cátaros, como os hereges de todas as épocas, mas eles especificamente, nos séculos XII e XIII, utilizavam passagens da Escritura para fundamentar as suas heresias, fazendo a sua livre interpretação. Por isso, os papas, sobretudo o Papa Alexandre III e depois Inocêncio III, se levantaram para impedir todo tipo de equívoco. Há documentos deles falando como se deve interpretar a Bíblia, como se deve ler a Bíblia, quem deve ler a Bíblia. Os cuidados que se deve ter ao ler a Escritura para interpretá-la de forma correta, enfim. Então, essa é a primeira marca que é necessário que nós consideremos na fé do católico medieval. A marca escriturística. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.